Capítulo 6º. Da Administração Tributária e Financeira. Seção 1ª. Da Tributação. Artigo 130. Compete ao município instituir. Inciso 1. Os impostos previstos na Constituição da República como de competência municipal. Inciso 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Inciso 4. Contribuição cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício deles, de sistemas de previdência e assistência social. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parágrafo 3º. A arrecadação e a fiscalização dos tributos municipais são de competência do poder público. Parágrafo 4º. O município coordenará e unificará serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, bem como poderá delegar à União, estados e outros municípios e deles receberem cargos de fiscalização tributária. Artigo 131. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou funções por eles exercidas, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituídos ou aumentado. Alínea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributo. Inciso 6. Instituir impostos sobre. Alínea A. Patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A proibição do inciso 6º, alínea A, é extensiva às autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes. Parágrafo 2º. As proibições do inciso 6º, alínea I do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio,
a renda e os serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3º. A contribuição de que trata o artigo 130, inciso 4º, só poderá ser exigida após decorridos 90 dias da publicação da lei que houver instituída ou modificada, não se lhe aplicando o disposto no inciso 3º, alínea B, deste artigo. Parágrafo 4º. As proibições expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica municipal, que regula exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 132. É vedada a cobrança de taxas. Inciso 1º. Pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso do poder. Inciso 2º. Para a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal. Artigo 133. Compete ao município instituir impostos sobre. Inciso 1º. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º. Transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3º. Revogado. Inciso 4º. Serviços de qualquer natureza, na forma da Constituição da República. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso e nos termos de lei municipal, poderá ser. Inciso 1º. Progressivo de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Inciso 2º. Progressivo em razão do valor do imóvel. Inciso 3º. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º. Inciso 1º. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2º. Incide sobre a transmissão por ato oneroso inter vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos de imóveis situados no território do município. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 134. Os recursos administrativos em matéria tributária serão obrigatoriamente julgados por órgão colegiado a ser criado por lei. Artigo 135. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação,
os montantes de cada um dos tributos arrecadados e das transferências recebidas. Artigo 136. A isenção, anistia e remissão relativas a tributos e penalidades só poderão ser concedidas em caráter genérico e fundadas em interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato.